Começou oficialmente a Copa do Mundo. Jornalistas montam um power ranking das seleções. Em qual posição será que o Brasil está? Veja também como está a situação de Neymar e se ele terá condições de jogar em breve pela seleção brasileira. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Nação FC. Então, antes de mais nada, verifica aí se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreve, deixa seu gostei. Se você puder, vamos hypar esse vídeo. Comenta, a gente gosta de saber a sua opinião. E não esquece de ativar as notificações. Afinal de contas, nós temos vídeos todos os dias para você, somente com o melhor do mundo do futebol. Você já se inscreveu? Já hypou? Já comentou? Já deixou seu gostei? Então vamos direto para as notícias. E aí pessoal, beleza? Hoje é o dia do início da Copa do Mundo de 2026 e falta pouco tempo, dependendo do horário que você viu esse vídeo, a bola até já rolou no primeiro jogo. E para medir a temperatura das seleções nesse momento crucial, o portal GE reuniu 30 jornalistas para montar um power ranking atualizado, avaliando o momento tático e técnico de cada uma das equipes do planeta. E o resultado é bem interessante. Onde será que o Brasil ficou aí no top 10 dessa lista? Bom, o pódio é inteiramente dominado por potências do continente europeu, refletindo o alto nível competitivo recente dessas seleções. Na primeira colocação, sem grandes surpresas, aparece a França, campeã em 2018 e vice-campeã em 2022. A equipe francesa conta com um elenco farto, repleto de estrelas mundiais, e é liderada de forma incontestável pelo talento de Kylian Mbappé, consolidando-se como a grande favorita a levantar a taça, de acordo com o GE. Logo em seguida, na segunda posição, temos a Espanha, a atual campeã da Eurocopa, chega com muita força, impulsionada por uma geração extremamente talentosa que conta com a genialidade do jovem Lamine Yamal, a consistência de Rodri no meio-campo e a velocidade de Nico Williams. Fechando o top 3, surge a seleção de Portugal, a atual campeã da Liga das Nações. Em um cenário até marcado por forte simbolismo, os portugueses chegam embalados para aquela que provavelmente marcará a última Copa do Mundo da lenda Cristiano Ronaldo, combinando experiência e uma geração tecnicamente muito bem servida. Avançando na lista, encontramos as maiores potências do nosso continente disputando espaço na primeira prateleira do futebol mundial. A Argentina, a atual campeã do mundo, ocupa a quarta posição do ranking. Lembrando que a Argentina terá novamente Lionel Messi e é comandada por Lionel Scaloni, praticamente mantendo boa parte da base vitoriosa do Catar, conquistando também a Copa América nesse ciclo e liderando as eliminatórias sul-americanas com autoridade. E logo atrás, na quinta colocação, aí sim está a seleção brasileira. O Brasil atravessou um ciclo aí altamente conturbado, marcado por indefinições e várias trocas no comando técnico. Mas a chegada de Carlo Ancelotti estabilizou a rota e trouxe um novo padrão tático para a equipe. E o desafio do Brasil é gigantesco, encerrar um incômodo jejum de 24 anos sem conquistar o título mundial, apostando na mescla entre jovens talentos ofensivos e um sistema tático mais rigoroso. A segunda metade do top 10 traz seleções tradicionais que buscam redenção e algumas equipes prontas para surpreender. A Inglaterra, na sexta posição, inicia a era sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, apostando nos gols de Harry Kane, mas liderado com o peso de ausências polêmicas na lista final, como Palmer e Arnold. A Alemanha, a sétima colocada, chega impulsionada por uma profunda renovação após fiascos nas últimas Copas, depositando suas esperanças nos talentos de Wirtz e Musiala. E na oitava posição, a Holanda, de Ronald Koeman, que promete dar trabalho, contando com astros como Memphis Depay, do Corinthians, Gakpo e Van Dijk. E fechando o ranking, temos duas equipes que exigem atenção máxima. O Marrocos, em nono, que é liderado por Hakimi e será justamente o primeiro adversário do Brasil na fase de grupos. E também a Colômbia, na décima colocação, que vive uma excelente fase técnica com Luiz Dias, Rames Rodrigues e João Arias, consolidando-se como uma ameaça real aí no torneio nesse top 10. Claro que essa lista representa a opinião dos jornalistas que participaram, mas eu quero saber a sua opinião. Qual o seu top 10 para a Copa do Mundo? Em que posição você acha que o Brasil se encaixa aí nesse ranking? Temos chances? Não? Converse com a gente nos comentários. Neymar está cada vez mais perto de voltar aos gramados com a camisa da seleção brasileira. Depois de semanas de preocupação por causa da lesão na panturrilha direita, uma nova atualização trouxe otimismo para os torcedores brasileiros. Os exames realizados nessa semana mostraram uma evolução considerada positiva pelos médicos da CBF, aumentando as expectativas para o retorno do camisa 10 ainda durante a Copa do Mundo. Tudo começou quando Neymar se apresentou à seleção brasileira para a preparação da Copa do Mundo. Inicialmente, a expectativa é de que ele estivesse se recuperando apenas de um edema na panturrilha,
Porém, exames mais detalhados realizados pela equipe médica da seleção identificaram uma lesão muscular de grau 2, mais séria do que se imaginava inicialmente. A situação gerou dúvidas sobre sua permanência na lista da Copa. Muitos torcedores chegaram a acreditar que Neymar poderia ser cortado da competição. No entanto, Carlo Ancelotti manteve a confiança no jogador e decidiu seguir contando com ele no elenco. Desde então, o atacante vem realizando um intenso trabalho de fisioterapia, fortalecimento muscular e preparação física individual. Nessa semana, veio a notícia que todos os brasileiros queriam ouvir. A ressonância magnética realizada pela comissão médica da CBF mostrou uma boa evolução no tratamento de Neymar. Segundo o comunicado oficial, a recuperação está acontecendo dentro dos parâmetros esperados pelos médicos. Isso significa que não houve nenhuma piora no quadro e que o planejamento segue exatamente como previsto. Embora a CBF não tenha divulgado uma data oficial para o retorno do jogador, o clima interno é bastante otimista. A tendência é que Neymar avance gradualmente para atividades com bola antes de voltar aos treinamentos completos com o restante do grupo, ou seja, o retorno está mais próximo do que nunca. Essa é a pergunta que todos se fazem: quando ele vai voltar? Oficialmente, ninguém da comissão técnica quer estabelecer uma data exata, mas informações de bastidores indicam que existe uma expectativa crescente de que Neymar possa ficar disponível para os próximos compromissos da seleção, caso continue apresentando evolução nos próximos dias. A estratégia da comissão médica é evitar qualquer tipo de precipitação. Afinal, trata-se do principal jogador brasileiro da última década e qualquer retorno antecipado poderia representar um enorme risco para o restante da competição. Por isso, o foco é garantir que Neymar volte em plenas condições físicas. Mesmo aos 34 anos, Neymar continua sendo um jogador capaz de mudar partidas. Sua experiência em Copas do Mundo, sua capacidade de criar jogadas e sua liderança dentro do grupo são características difíceis de substituir. Além disso, ele seria a primeira oportunidade de vermos Neymar atuando sob o comando de Carlo Ancelotti em uma competição oficial. O treinador italiano acredita que o Neymar saudável pode ser uma peça decisiva para as pretensões brasileiras, e não é difícil entender o motivo. Em jogos equilibrados, normalmente é um craque que faz a diferença, e poucos jogadores do futebol mundial possuem a capacidade técnica de Neymar. A notícia mais importante para o torcedor brasileiro é simples: Neymar está evoluindo. Os exames foram positivos, a recuperação segue dentro do esperado, e a esperança de vê-lo em campo com a camisa da seleção aumenta a cada dia. Agora, resta acompanhar os próximos passos da recuperação e esperar pelo momento em que o camisa 10 finalmente estará liberado para ajudar o Brasil na busca por mais um título mundial. E você, acredita que Neymar ainda pode ser decisivo nessa Copa do Mundo? Deixa a sua opinião pra gente nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades da seleção brasileira.